Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui nós vemos diariamente as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro que estamos vendo atualmente, Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 7, que tem o título de A Semente. A semente, aquele fruto em potencial, aquela planta em potencial. O símbolo da semente foi usado por Jesus na lindíssima parábola do semeador, e a semente simboliza o início de um novo ciclo. Ela sai de um fruto, chega, que é o final, não é? Fruto, libera a semente, cai na terra e começa de novo um novo ciclo para de novo chegarmos ao fruto que liberará a semente. É um processo. Os processos da natureza nos ensinam muitas coisas, principalmente a termos paciência e sabermos esperar. Tudo o momento do processo tem que acontecer, não adianta, porque não dá para, a natureza não dá saltos, não é? Ela não sai da semente para o fruto. Então, tudo vem encadeado e às vezes nós temos pressa, diz o ditado popular, que quem tem pressa come cru, ou seja, não espera cozinhar, que é um outro processo também relacionado aos alimentos, que nos lembra, nos remete igualmente à necessidade de respeitarmos o tempo, nosso crescimento, nosso amadurecimento, a aquisição das nossas virtudes também seguem essa mesma necessidade processual, um passo de cada vez. Muito bem, o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 37, nos diz Paulo: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, o fruto, mas o simples grão de trigo, ou de outra qualquer semente. Então, pode ser o fruto, ou pode ser, não é, um cereal, como no caso do trigo. Muito bem. Emmanuel, então, vai nos comentar este versículo de Paulo da seguinte forma: Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. É como se fosse um ritual da vida, não é? E aqui a semente como a sacerdotisa, aquela que realiza o ritual. Gloriosa herdeira do poder divino, a semente coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. E aqui ele fala do silêncio, porque não vamos esquecer que o processo inicial da semente se dá fora do alcance dos nossos olhos, debaixo da terra. Ali, totalmente escondida, ela começa a brotar. Só sendo visto a consequência disso, os passos disso, não é? Quando está mais avançado, já quando ela rompe a plantinha, a terra, e começa a brotar fora, então, da terra. E ele continua dizendo: exemplifica a semente, sabiamente, a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Falamos um pouco sobre isso.
Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas e pretendem trair as leis profundas da natureza, não respeitando mesmo esse processo de crescimento que é gradual. A violência não vai fazer com que o processo se acelere um único dia. Pelo contrário, pode inclusive comprometer o processo. E ele continua. Aceleram, quem aceleram? Quem ele está falando aqui? Os homens inquietos e insaciados. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, ou seja, não aconteceu, mas eles estão dizendo que aconteceu, antecipando e às vezes comprometendo o processo mesmo, não é? Incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Ou seja, não podemos burlar o processo de crescimento sem nos prejudicarmos com isso. E Emmanuel nos diz, não souberam quem? Essas pessoas, que quando falamos homens, falamos pessoas, inquietas e insaciadas. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Não vamos esquecer que também nós, os nossos corpos, começam com duas pequenas sementes, não é? A semente do óvulo, a semente do espermatozoide, que se unem e formam lá a célula ovo, que é a que começa então a formar o corpo físico. Saber começar constitui serviço muito importante. Saber começar. E não esquecendo que a semente vem de um fruto e que nós também não estamos aqui pela primeira vez e que quando caímos, quando isto acontece, vamos precisar levantar, então não é nem começar, é o quê? Recomeçar. Recomeçar. Às vezes recomeçar é meio cansativo, né? Quando caímos, eu vou ter que ir lá, começar tudo de novo. E eu já tinha até avançado um pouquinho. Mas se eu cair, é porque eu preciso fixar melhor a lição. As quedas têm essa função de nos ajudar a fixar a lição que ela nos traz. Então, precisamos recomeçar. Quando lá no mundo espiritual, olha, vamos nos preparar para reencarnar. De novo, vou passar por aquelas tensões das provas, das expiações. Vamos sim, mas vamos passar com a ajuda da espiritualidade, do nosso anjo guardião, dos recursos que a providência divina nos oferece. Temos tudo sempre para recomeçarmos e sermos bem-sucedidos nesses recomeços, nesses novos ciclos, seja um ciclo reencarnatório, seja o ciclo de um dia. Temos tudo para sermos bem-sucedidos. Depende apenas da nossa vigilância e do nosso esforço. Eu digo apenas, mas às vezes isso é muita coisa. Então, precisamos ir com calma. Nosso Emmanuel, então, nos disse, saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar
sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Às vezes, existe uma animosidade no ar e nós podemos desarmar com um gesto, com uma frase gentil, com uma mão estendida. Então, muita coisa podemos realizar de bom, fazendo com que os nossos caminhos, às vezes, que estavam, vamos dizer, um pouco desviantes ou comprometidos, aproveitarmos as pequeninas, eu costumo dizer, não é? As pequeninas, grandes oportunidades para nos valermos delas, nos beneficiarmos delas através das nossas boas escolhas. Não é mágica, não é por encanto, nem milagre, não. É nós estarmos atentos às oportunidades que nos chegam. Às vezes a gente faz, não, de novo fulano, cicrano, ou de novo aquela situação, de novo isso, de novo aquilo. Mas a vida está nos trazendo de novo aquilo, por quê? Porque precisamos melhorar naquilo. Por isso a vida nos traz de novo, é como se dissesse exatamente como Emmanuel nos diz, vai lá, aproveita essa oportunidade que chega, vai lá, recomeça, faz melhor. Assim diz a vida para nós. Então, temos a cada dia também a oportunidade de recomeçarmos. O sol que se levanta no horizonte a cada manhã nos traz essa lembrança da natureza. Os primeiros raios de sol são como a semente que começa a germinar e nós temos o dia inteiro para cuidar desse dia como uma planta delicada que vamos cuidando durante o dia, com água, com luz, e ao final do dia, ao deitarmos, podemos, como nos diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, podemos avaliar a qualidade daquele dia e vermos quais os frutos vamos levar para o dia seguinte, quais as sementes que vão precisar ser replantadas para o dia seguinte. Muito bom sabermos que a providência divina está sempre, sempre atenta aos nossos caminhos. Vamos orar a Jesus, agradecendo sempre as bênçãos que recebemos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas abençoadas oportunidades que nos chegam, às vezes aparentemente tão pequeninas, mas cheias de oportunidades embutidas. Ajuda-nos a podermos aproveitá-las. Ajuda-nos, Jesus amado, a mantermos a fé que acalma, a fé que estimula, que fortalece, a fé que entende, mesmo cheia de dúvidas, mas que entende que as dúvidas vêm pelo desconhecimento e que um dia todas as dúvidas serão esclarecidas. Ajuda-nos, Jesus, enquanto não tivermos as respostas, continuemos prosseguindo, confiantes de que o Senhor nos guia e que em momento algum estaremos perdidos nessa jornada, pois Tu, Senhor Jesus, é o farol das nossas vidas. Que as Tuas bênçãos, Jesus, nos alcancem a todos nós, irmãos de humanidade, em especial os nossos irmãos que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado.
Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.